Fala pessoal, estamos começando hoje mais um FICast, hoje com o Michel aqui. Tudo bem, Lucas? Tudo bem, mano, graças a Deus. Gente, no episódio de hoje nós temos uma ilustre convidada que já passou por algumas construtoras e tem uma história mesmo para compartilhar nesse mercado de PDV, incorporação, a Aline Scancarelli. Seja muito bem-vinda, Aline. Oi, gente, muito obrigada pelo convite, vai ser muito legal. Não, a gente que agradece por você poder nos prestigiar estando aqui. E a gente tava conversando um pouco antes, né, que aqui nesse ambiente de podcast, gravando e tudo mais, a gente fica meio receoso de gravar, mas na verdade eu acho que é muito leve a gente estar aqui porque é uma mesa de conversa de tudo que a gente trata em obra, no dia a dia. Então fica bem à vontade, Aline, a nossa casa é a sua casa, então eu espero que a gente consiga trocar e aprender um pouco com você que tem um mega legado aí nessa área de PDV, incorporação, produto e bora que bora. Bora que bora, tem história, hein, gente? Tem algumas, né? Algumas histórias. Então já começa com uma, já vamos Manda ficar uma assim. aí. Bora. Vai, pode falar, já fica à vontade. História do quê? De... Contar a história da Aline, antes da gente falar de histórias de PDV, quem Bom. que é a Aline? A Aline é uma pessoa muito dinâmica, é uma pessoa que quando começou essa vida não sabia se queria arquitetura ou enfermagem, ou seja, uma coisa nada a ver com a outra. Bem parecidos, dos mundos, né? Mesmo vestibular até. Acabou optando por arquitetura, achando um dia que não precisaria se preocupar com feriado, que não precisaria se preocupar com datas comemorativas, porque falou, segunda a sexta, Dentro do escritório. horário comercial, sento, faço meu trabalho, vou embora, e aí no final das contas acabou caindo nesse mundo aqui, ou seja, deu elas por elas, né? Mas você tem alguém na família que já vem dessa área da arquitetura, da construção civil? Não, nunca Foi tive. a primeira. Fui a primeira. E até lembro, né, meus pais falando assim, olha, filha, é uma área que a gente não conhece, é uma área que a gente não tem contato, então assim, vai ter que ser você por você. Eu falei, tá bom, né? Alguém tem que começar um dia, alguém tem que... Isso que ela disse é bem interessante, porque, por exemplo, eu tenho um filho aí, você já pensa, né, no retrospecto, lá na frente, de ter algo pra deixar, né? Imagina a Catarina chegar pra mim e escolher, quero ser algo totalmente diferente do que a gente faz hoje. É um desafio duplo, né? Duplo. Tanto para a pessoa quanto para a família aceitar, engajar, manter, E incentivar também, incentivar, verdade. Ô Aline, mas e a enfermagem? De onde veio? Alguém? Vou fazer a do Michel, vou fazer a inversa do Michel. A arquitetura não tinha ninguém, mas tinha alguém de enfermagem? Ou da área da saúde? Eu tenho a minha prima, que é chefe de enfermagem, e eu gosto de cuidar de pessoas, né? Então, alguém se machuca na obra, eu sou a primeira a sair correndo. Eu gosto de ajudar. Só que aí, quando vem essa questão de, como é que vai ser sua dinâmica? Como vai ser seu dia a dia? E na época, né, a iludida falou, não, é melhor seguir a arquitetura. Que tem os dias certinhos, tem feriado. Eu falei, não, vou passar o Natal dentro de casa. Eu vou continuar cuidando de pessoas, só que de uma maneira diferente, né? Sim, bem-estar das pessoas, né? Exatamente, né? É verdade. E você acha que, obviamente, né, a sua jornada e sua trajetória profissional na área de arquitetura mostra que você se encontrou. Mas em que momento foi sua virada de chave que você falou assim, pô, ainda bem que eu não fui pra enfermagem e vim pra arquitetura? Você teve esse estalado, assim? Sim. Quando a gente começa a mexer com arquitetura, é um mundo muito grande, né? Tanto é que quem tá entrando, acho que não tem noção do tamanho das possibilidades que essa área oferece. Você vai descobrindo na sua vivência, né? Mas assim, o primeiro cliente, o primeiro olharzinho apaixonado dentro do apartamento, falando, nossa, era isso que eu queria. Você já vai mudando essa chavinha e você fala, acho que talvez eu encontrei meu lugar. Porque foi o que eu falei, a gente vai continuar cuidando de pessoas, né? Só que de uma forma diferente. Então eu acho que assim, o primeiro momento que eu tive com o primeiro cliente foi o que falou, não, tá beleza, tá legal, vou seguir. Sim. E você já caiu nessa área de PDV, por exemplo, saiu da faculdade, se formou, já caiu na área de PDV, ou você veio de uma trajetória, passou por uns outros cenários, né? Como você disse, a arquitetura ela é gigantesca, tem vários, né? A ideia até do podcast é mostrar justamente a nossa área, que é uma área de PDV que poucas pessoas conhecem, né? A gente até comentou sobre isso. E você chegou nessa área já ou não? Você passou por outros, às vezes, escritórios, trabalhou com outros nichos, como que foi? Eu, na faculdade, acabei fazendo estágio de arquitetura num escritório de interiores, né? Fui efetivada nesse escritório e, em paralelo, fazer algumas coisinhas autônomas também, que a gente tá sempre fazendo alguma coisa, né? E
A incorporação meio que caiu de paraquedas na minha vida. Então, um dia veio uma ligação do vagas.com. Nossa. Vagas.com, falando de uma oportunidade para trabalhar em construtora. Só que eu não sabia o que era esse mundo, eu nunca tive noção. Eu sabia que existia um lugar que vendia apartamento. Como ele funcionava, como ele acontecia, quem fazia aquilo, eu não tinha noção nenhuma. O escritório que você trabalhava não tinha nada a ver com a área de PDV, Nada. não prestava nenhum tipo de serviço para Nada. incorporação. Era um escritório pequeno, né? Fazia residencial e alguns comércios pequenos. E também não tinha noção nenhuma disso, né? E é até engraçado que eu tenho minha memória da minha chefe na época falando assim, Lili, como será que funciona esse mundo, né? Quem será que faz decorado? Será que é um escritório de fora? Será que é construtora? Já Eu falei... estavam Eu falei, nascendo. nossa, não faço ideia, nunca nem parei pra pensar nisso. Será que é um arquiteto que cuida de tudo sozinho? Não sei. E passou, e aí recebi essa ligação pra fazer uma entrevista, que foi pra Calas, né? Uhum. E eu cheguei lá, sem saber nada. Assim, um peixe fora d'água. E foi um choque, porque pra trabalhar nisso, se você não vai no choque logo de cara, as pessoas depois vão embora. Sim. Então eu lembro até hoje como é que foi a entrevista, tudo que eu ouvi. E eu falei, por que não, né? Ainda eu pensei, eu falei, nem deve ser tão ruim assim, eu acho que tá... Acho que é exagero. Tipo, tirar de na letra. própria entrevista, na ninguém própria te vendeu peixe por entrevista. gato por lebre. Não, lá na própria entrevista eles já começaram a falar, vai acontecer isso, você vai do lixo ao luxo em questão de segundos, você não vai ter final de semana, então, tipo assim, eles já foram falando a real. Já te situando, né? Já me situando. Aí eu lembro de eu pensar, falei, isso deve ser exagero. Não é tudo Não é isso. possível. Não. E aí, acabei passando e comecei essa vida lá. Então, hoje eu vejo que eles estavam certos. Que legal. E um pouquinho mais, às E vezes. um pouquinho mais. Eles pegaram leve, eu Aí achei. esqueceram de falar algumas Algumas coisas, né? coisas. Pô, que Então, legal. todos os planos que a Lili tinha de quando ela idealizou a faculdade de arquitetura na entrevista, ela falou, mano, estão falando que a minha ideia é um pouco diferente da realidade. Eu acho que eu ainda vou. Aí se arriscou e depois falou, putz, realmente foi isso mesmo, né? Mas por um lado é bom, né? Assim, a gente já vai no tratamento de choque, você já vê logo de cara quem tem personalidade pra isso, quem não tem, porque a gente não tem tempo, né? Amadurece muito rápido, né? Muito rápido. Muito rápido. Eu acho que a curva de desenvolvimento para quem permanece no mercado de PDV, ela é uma curva muito exponencial. Então, assim, você entra sem saber nada, mas como os plantões rodam muito rápido, a obra é muito rápida, a viabilidade, a execução do projeto, o produto, tudo roda muito rápido, você precisa ser um profissional muito dinâmico para conseguir se adequar naquele cenário e atuar na velocidade, porque senão, de fato, você se readequa e faz um job rotation ou dentro da mesma empresa para trocar a posição de trabalho ou você troca de área mesmo, né? Porque é muito dinâmico e acho que você tem esse perfil que é o que você falou, né? Obrigada, mas é o sangue de PDV, né, que a Exato. gente fala. A gente costuma falar que tem que ter um parafuso a menos, né? Tem que. Pra trabalhar tem em que ter um PDV. parafuso a menos. Mas é isso mesmo, ainda mais que é um mercado, querendo ou não, pequeno, né? É um mercado com um nicho fechado. Então, Sim. quem entra e se dá bem, acaba fazendo essa rotatividade, né? Seja numa empresa ou vai conhecendo outras empresas e até no próprio crescimento profissional. Quem entra sem saber o que vai acontecer, mas agarra a oportunidade, fala, não, vamos assumir, porque todo mundo tem que começar do zero. Ninguém nasce sabendo, né? Mas quem entra falando, não, eu vou assumir e vai dar certo, nossa, a chance de crescer dentro dessa área é muito grande. Tem que querer, Alguns né? dos nossos convidados falam isso, né? Quando outros podcasts que a gente já gravou, fala que a área de PDV ela é muito boa para isso. Uma pessoa que quer evoluir, que tem vontade, que tem sede de crescer e ser reconhecido. Isso aí, real, todos falam, né? Sim. É bem bacana mesmo essa área. E eu acho que a gente valoriza muito isso, né? Porque é um mercado que dá muita oportunidade, né? Eu acho que é a porta de entrada da incorporação imobiliária, eu diria. Pelo menos no que a gente tem discutido e conversado, é uma das portas de entrada para quem está querendo se desenvolver e aprender um pouco mais sobre esse mercado. E às vezes pode ser uma porta de entrada e um caminho a se trilhar dentro dessa mesma área. Ou evoluir para uma área de viabilidade, compra de terreno, novos negócios. Já vou te fazer uma pergunta. Você pensa já em próximos passos dentro de PDV? Dentro de PDV, com certeza.
E assim, o PDV, né, nas empresas que eu passei, é engraçado ver como cada PDV se comporta dentro de cada empresa. Então, assim, cada uma se adapta de um jeito. O PDV em uma abraça X e na outra abraça Y, e tá tudo bem. Mas o importante é fazer o PDV funcionar, né? E o profissional acompanhar isso, acompanhar essa demanda da empresa que ele tá, é muito importante. Então, é um desafio sempre, né? O que você diria, Aline, vou pegar um gancho do que você falou, o que você diria que é essencial para um PDV funcionar? Essencial para um PDV funcionar. Força de vontade, você ir e sem pensar, sabe? Você ir fazer. Não dá tempo de você pensar, tipo, ai, o que eu faço agora? Não dá. Só faz. Dá um jeito. E vai fazendo acontecer. Você não tem tempo de pensar, porque o PDV te engole, né? Então, você tem que ser um profissional que você sabe lidar com frustrações, com problemas. Você tem que ter um equilíbrio emocional muito grande. Muito grande. Senão, você não dá conta, né? O PDV é uma coisa que não para. Ele tem vida própria. E você tem que saber acompanhar, senão... É verdade, né? É verdade. Basicamente é saber jogar o jogo, né? Entender que é o que você disse, você vai do luxo ao lixo, você vai ter problemas às vezes lá no canteiro, lá na execução da obra, um projeto que não tá batendo, uma medida que não cabe, e de repente você vai ter que estar no escritório resolvendo problema de verba para viabilidade de um produto, de qualquer coisa, né? Essa dinâmica é bem legal também, né? E eu acho, Michel, que tem muito bastidor ainda, que a gente ainda não conseguiu extrair. Sim. Até com todos os episódios que a gente gravou mesmo. Porque assim, a gente sabe que tem construtoras que atuam no alto, no médio e na linha mais popular. E todas têm uma camada ali de bastidor muito grande para tudo acontecer. Então você falou um ponto aí que é fazer acontecer, é executar mesmo, não ser tão não sei qual é a melhor palavra, mas diria que talvez não dê para planejar com tanta preditividade. Não é ser tão mais técnico execução. também. Exato. O que mais que você acha que tem um detalhe de bastidor que você fala, pô, Lucas, isso aqui faz a diferença, sabe? Nossa, gente, tudo. É assim, eu brinco que o PDV é uma receita de bolo. Você recebe o seu terreno e a partir do recebimento do terreno, você tem que ir lá fazer ligação com concessionária, tudo é uma receita. Mas parece que cada etapa chega uma hora que fala, não, pera, isso aqui nunca aconteceu, deixa eu parar pra pensar. Às vezes, na rua não tem a ligação que você precisa, como é que você vai suprir sua obra? Porque a Enel demora 6 meses para fazer uma ligação quando não tem, mas o PDV em 6 meses está sendo demolido, assim, sabe? Então, essas coisas, essas particularidades, é muito de obra em obra, toda obra tem a sua particularidade, apesar da receita de bolo. Tipo, a receita de bolo existe, mas você precisa saber mudar os ingredientes quando tem que fazer, né? E você também não... Foi o que eu falei, não parar pra pensar. Então, os bastidores, você tem que fazer dar certo. Você tem que entregar o stand, no caso do Econ, a gente entrega em 30 dias, vocês sabem. E assim, 30 dias dá pra parar? Mais baixo esse prazo, por favor. Gente, 30 dias, ó, pro Econ. 30 dias só pra marcar a obra, terraplanagem. Tá bom, vai a partir da isso. concretagem. Não, 30 dias é só terraplanagem, calma. Não. A construção do stand é 90. Confia. Não pode, tem outras pessoas que vão ouvir isso aí. Tá bom. Apaga, é o segredo. Mas, ó, uma coisa que é legal, né? A gente tá falando desse prazo de 30 dias, que a gente tem formas construtivas que eu acho que a Econ conseguiu consolidar isso muito bem, que é a Cadeira onde você senta hoje, né? A companhia que você faz parte é a Econ. E a Econ, ela conseguiu estruturar um processo e um padrão construtivo que gera algumas vantagens que talvez na velocidade que você precisa ter te ajuda a pegar tração mais rápido. Com certeza. Eu percebo também que não tem essa receita de bolo, igual a gente tá dizendo, né? E eu percebo que cada PDV ele tem o seu encanto em particular. Sim. Então acho que isso aí é o que entra muito do escritório de arquitetura, que as meninas trabalham, e o pitaco delas também, né? De cada PDV não perder o seu encanto, né? A parte construtiva ali a gente consegue ter uma eficiência junto com a Econ, mas a receita de bolo tem que ter ali um algo a mais, né? Um plus, digamos assim, né? A essência, né? Porque cada projeto tem a sua, né,
particularidade. Apesar da gente daí conseguir a maioria em padrão econômico, né? Então a gente também não pode nem fazer estandes muito diferentes, até pelo público-alvo, né? Então você tem que pensar, fala assim, uma pessoa, né, com um padrão econômico, um popular, será que ela vai se sentir bem de entrar num stand que não é a realidade dela? Não vai, assusta. Então isso também, o stand tem que se adaptar ao público-alvo. Ao público. Né? Vocês pensam, então, Aline, por exemplo, exatamente nisso que você está falando, que o produto daquele plantão, ele precisa estar alinhado com a expectativa do público que vai consumir aquele produto. Com certeza, porque ainda mais o econômico, né? E isso foi uma mudança que eu fui aprendendo, porque na Calas eu entrei fazendo médio alto padrão, né? Depois teve a junção, comecei a ter o gostinho do econômico, né? E hoje é o que eu trabalho mais, apesar de Econ ainda ter os médios padrão, né, que lançaram recentemente, mas mesmo neles, você tem que ter noção do que o cliente daquela empresa precisa, do que ele quer. Então, assim, às vezes, a gente quer fazer um stand maravilhoso, mas a gente se segura. Por quê? Será que o cliente da Econ vai se sentir bem naquele ambiente? Será que ele não vai entrar já falando, nossa, mas eu não posso pagar por isso? Então, assim, essa adaptação que a gente tem que fazer em todos é muito importante. Não só no stand, mas como no decorado. Produtos, áreas comuns, também. Apesar de que hoje, né, evoluiu muito. Então, você consegue entregar umas áreas comuns mais bacanas, mesmo pro econômico. Né? Isso é muito legal. É mostrar pra pessoa, falar, olha, você consegue comprar um apartamento e dá pra fazer do jeito que cabe no seu bolso. Né? E isso é partida de início num stand. Quem é que vai entrar naquele stand? Como é que eu vou encantar esse cliente? Né? Isso é importante. Só para eu entender, você teve essa junção da Calas, você ainda estava lá, né? Então você já começou a olhar para essa bandeira, né, verde e amarelo, no grupo Casas, né? Grupo Calas, né? Que é a Casas. E aí, dela você já foi para Econ ou você passou por mais alguma outra construtora? Teve mais algum histórico, alguma outra bagagem? Não, eu tive uma passagem pela Elbor e é engraçado como cada construtora tem o seu estilo de trabalho, tem a sua linha de raciocínio, né? Então, assim, eu vim da Calas, médio, alto, aí pega um popular, então a chavinha vai mudando. Aí muda de novo pro alto padrão da Elbor, aí de repente muda de novo pro econômico da Econ. Então, assim, essa adaptabilidade que a gente tem que ter, né, é muito grande. E define a gente como profissional também. Então, assim, será que você dá conta? Você se enquadra em um só estilo ou você consegue entender o que todos os públicos precisam? Né? E isso é muito legal. Então, cada construtora que eu tive a oportunidade de passar me ensinou um pouco. A Calas Mais, porque eu entrei crua de tudo, não tinha noção desse mundo, né? E lá, o PDV na época, 2020... fazia áreas comuns, fazia marketing, fazia comunicação visual, chegava até a ver as pastas de análise de crédito. Então, assim, Nossa. Foi uma escola. Lá pra mim foi uma escola. E aí, depois, com a maturidade que você vai pegando, você vai aprendendo os macetes, né? Você vai aprendendo como lidar com cada coisa, o que tem que fazer em cada situação. Então, é muito legal essa aprendizagem, que a gente consegue ter com as diferentes empresas do mercado. Ô Aline, e hoje, as atribuições que você tem dentro da Econ, elas englobam quais atividades? Porque você falou que na Calas você fazia um pouco de cada coisa, na Elbor, enfim. Mas na Econ hoje, onde você inicia o processo e onde você fala, pô, missão cumprida, bora pro próximo? Porque assim, vou pegar só pra complementar. Complementa. A Econ, ela lança e lança, velho. Acho que ela faz muito lançamento, mano. Então assim, com uma equipe muito organizada e enxuta, vocês conseguem fazer entregas absurdas durante o ano. Então, como que é estruturado a área dentro da companhia para que flua o processo lá dentro? Realmente, a nossa equipe, perto de outras incorporadoras, ela é mais enxuta mesmo, né? Então, somos em 2 arquitetas que tomam a frente, junto com a Milene, a gerência, né? E tem as meninas que nos auxiliam em questão de nota fiscal, manutenções, porque a gente não consegue abraçar tudo, é muita coisa. Quando o PDV começa a atuar na Econ, é quando a gente recebe terreno. Então, o PDV faz recebimento de terreno. Tá. O PDV faz o controle do terreno. Liga a luz, liga a água, coloca segurança, e a gente vai fazendo a manutenção. Roçagem, tapumes, essas coisas.
E aí começa, vai lançar, vamos pensar no stand. E aí é correria. É correria, porque a gente tem 30 dias para fazer tudo. E às vezes o terreno tem lá uma ribanceira de 7 metros de desnível, mas eu tenho 30 dias. E aí tem que fazer acontecer. E o PDV começa a fazer projeto, então a gente pega toda a parte de projeto, decorado, né? Faz a entrega do stand e vai mantendo a manutenção. Eventos, a gente dá todo o suporte que tem que ter para um evento, né? Então a gente fica full time cuidando do stand, independente de se vai ter um uso pro PDV ou não. Vai ter uma convenção, o PDV tem que estar lá, o PDV tem que confiar que o stand está seguro e vai fazer funcionar durante todo o evento. Uhum. Então, as demandas de lançamento são muito altas, realmente, mas com isso, quanto mais lançamento, mais estoque remanescente. E eles também não param. Então, é conseguir manter em parceria nós do lançamento e o pessoal de manutenção, que também são em 2. Então, assim, a gente tem que trabalhar um ajudando o outro. Chega horas que não tem essa de, você faz a manutenção e eu faço o lançamento. Não tem, porque senão dá conta. Então, todo mundo acaba fazendo tudo um pouco, né? Vai mais da demanda do que tá acontecendo. E áreas comuns você também absorve hoje, né, Icon? Não, áreas comuns é a equipe de produtos. Entendi. Então, basicamente, ela é do terreno. Então, novos negócios ali te entregou a chave do terreno. Você entra, toda a parte de demolição, vocês acompanham toda a infra para receber o projeto, acompanha todo o desenvolvimento do projeto, execução da obra, entrega o stand para o comercial bonitinho e toda a vida do stand vocês ainda estão lá. Vamos lá. Faz a demolição e entrega o terreno para engenharia. Exatamente. Basicamente, esse é o... E aí a gente volta em fase de obra, com mini stand, container, torre. Decorado na torre. E vai até desativar o plantão por completo na torre. Aline, uma pergunta. Com esse volume de lançamentos, eu imagino que em algum momento dá um conflito de disponibilidade do terreno mesmo, porque assim, às vezes o lançamento ele vai acontecer e a obra já tá caminhando quase que junto ali para acontecer no mesmo terreno. E aí, algumas construtoras, elas têm adotado a estratégia de utilizarem edificações próximas ou locações para viabilizar a construção de um plantão, mas que não necessariamente vai ser em um terreno onde aquele empreendimento específico vai ser construído. Como que vocês organizam nesse sentido a viabilidade de uma loja ou de algum plantão, como você comentou agora? Quando acontece isso, quando precisa acontecer isso, a gente primeiro precisa entender o que é o produto. Esse produto tem quantos lançamentos? Esse produto vai ser lançado em quantas fases? Esse produto, será que o stand não consegue conviver com a obra? Então, assim, a nossa maior premissa, quando a gente vai começar um stand de vendas, é tentar a convivência com a obra. São poucos os terrenos alugados que a gente tem para fazer um stand de vendas, né? Então, a premissa é fazer o stand se adaptar à obra, né? A gente se alinha com a engenharia, tem todo um estudo, a gente faz a sugestão da onde a gente acha que, né, o PDV consegue manter, mesmo que reduzido. Então, assim, na fase de implantação, a gente já prevê a redução. Por quê? O decorado é de extrema importância que ele permaneça. O decorado é a nossa prioridade 1. Se sobrar um espacinho para um container, pra gente tá ótimo, mas o decorado tem que permanecer. E aí, a partir disso, a gente vai e faz a implantação em cima dessa convivência. A gente fala pra engenharia, olha, engenharia, aqui eu preciso manter meu decorado. A gente consegue conviver com a obra? E quanto tempo? E aí, a partir disso, a engenharia dando ok, a gente toca. Claro que tem produtos que já vai no risco e fala, não, aqui não tem convivência, né? E vai ter que ser demolido rápido. Acontece também, né? Mas aí a gente sempre tenta remanejar esses casos para plantões mais perto, e aí acaba virando centrais, né? Então, então vamos pegar esse produto e vamos vender agora, vamos colocar ele com o produto X, que é na mesma região e é o mesmo tipo de cliente. Então aí a gente vai fazendo essa adaptação. A premissa é tentar não alugar, tentar se adaptar. Mas é claro que o aluguel precisa às vezes, né? E aí quando precisa, onde é mais perto? Qual é o melhor fluxo de visibilidade? Comercialmente falando, é atrativo, não é? Então tem várias questões, né? Até entender isso, eu acho que tem muito estudo, muita discussão. Você comentando até sobre implantar um stand para ele conviver com a obra, né? Várias obras a gente já, quando tá ali marcando a obra, a gente já fala que, aqui vai passar a torre, então
várias e várias obras, a gente já prevê um tipo de estrutura, de reforço na estrutura, para quando a gente cortar o stand, e nós fazemos isso em vários, né? Como que esse stand vai suportar, né? Sim. Nós fizemos, acho que é o próprio Rotary, né? Nós fizemos Guarulhos. isso agora. E também já trabalhamos com terrenos alugados, né? Alguns já foram mesmo. Legal. Só para entender, você está falando de números, eu tenho esse lançamento, tem que conviver com a obra ou não. Hoje, quantos PDVs a Econ tem ativos? Só para a gente entender. Aproximadamente uns 30 PDVs ativos. 30? Entre tudo, né? Sim. Torre, estandes, containers, exatamente. Centrais, é meio loucura. E a vida útil média de um stand da Econ é de quanto tempo? Quanto puder ficar. A gente espreme até quanto puder ficar. A ideia é que é no mínimo 6 meses, né? Porque você tem que pensar na fase de lançamento, né? Então, até o lançamento, vai 1 mês para esquentar o produto, aí abre o decorado, aí depois esquentou o decorado, aí vem o lançamento. Então, só nessa etapa, uns 3 meses, 4, vai. Nem isso, acho que talvez alguns nem chegam a 3 meses. E aí, depois o stand tem que permanecer até a engenharia querer começar a montar o canteiro deles, que pode ser antecipado também. Já aconteceu em alguns produtos nossos esse ano, que foi antecipado o início de obra, e aí você tem que se virar, né? Você tinha uma programação e você fala, então, bota de prioridade, vamos sair correndo, porque tem que começar a obra. Você lembra de algum plantão, Aline, que vocês construíram e vocês falaram, meu, tem que demolir, sei lá, com 8 meses, 7 meses, porque deu muito sucesso de vendas, assim, vendeu muito rápido, ou então porque a obra aconteceu exatamente o que você falou, a obra falou, putz, eu preciso que você me entregue o terreno um pouco antes do que eu estava previsto, e aí teve que dar um 360 no planejamento e... Teve agora o Rangel Brás, né? Rangel. Quatá também, né? O Quatá também. Quatá foi um sucesso também. Não deu tempo nem do marketing tirar as fotos. Demoliu. Eu até falei, cadê as fotos? Mas não deu tempo. A gente tava falando disso, não deu tempo nem de tão rápido. Foi uma obra linda, fantástica. Tinha umas árvores que conviviam. A gente falava que era a casa de vidro do Big Brother, porque ele era um todo stand, de vidro. Acho que foi o primeiro alto padrão da Econ, né? O Quatá, Vila Olímpia. Nossa, era na frente da Insper. Insper. Meu, Nossa. foi muito legal fazer aquele stand. E foge da casinha, né? Porque foi o que eu falei, pra fazer stands tão rápidos, eles têm que ser meio que repetitivos em acabamentos, essas coisas. E quando veio a oportunidade de fazer o Quatá pra Econ, você fala, nossa, que legal, vou poder criar de novo, vou poder pensar em coisas novas, né, pra empresa. Foi até engraçado, porque era uma luta diária pra virar a chavinha, tipo, gente, é um alto padrão, a gente tem que ter outro tipo de tratativa, né? Mas o Quatá foi realmente um caso que vendeu bem e eles falaram, não, vamos tirar o stand antes do que estava previsto. Cara, decorado, show. Eu acho que a produção tinha separado umas fotos ali de uns plantões. Eu queria que a gente falasse sobre eles. Vocês conseguem colocar aí, produção, por favor? Esse é o Hype Vila Lobos, né? Esse já é o reduzido, né? Olha o tamanho do reduzido. O nosso reduzido é a partir de 100 metros. Olha isso, gente. Não, vamos fazer um mini? Vamos. Que tamanho? 20? Não, 100. E depois esse virou uma loja ainda, né? Esse já tá de loja, vai virar outra loja agora. E esse lançamento eu lembro que foi caótico. A gente precisou de 2 tendas no lançamento. Fazia fila pra estourar confete na maquete. Foi aquela semana que fazia 37 graus, 38 aqui em São Paulo. Aline. E o ar-condicionado não dava conta, e a gente precisou colocar 2 geradores, chegou até a estourar o fusível da rua, tudo no lançamento. Aí você fala, tem que dar um jeito, se vira pra resolver. Tá no lançamento, tem 200 clientes no stand. Quem que você grita, quem que você pede socorro? Né? Foi a partir dele, se não me engano, que começou a ideia dos plantonistas. Ah, sim, a gente tem uma pessoa ali designada no dia do plantão pra falar, meu, se der qualquer chabu, você tem pra quem recorrer aqui. Eu lembro que uns dias depois do lançamento, a gente teve que fazer uma correção e passar um outro cabo de entrada, porque vocês ampliaram a tenda, né, desse plantão. A gente ampliou, e aí ela não deu conta e a gente tem que fazer outra. Eu lembro que era, sei lá, tipo... E aí é muito do que você fala, assim, de poder contar com pessoas, né? E
eu lembro que eu tava em uma outra obra, eu desci lá com os meninos e falei, gente, vamos ter que passar um cabo de entrada. E pra achar 60 metros de cabo de entrada, 6 horas da noite, em uma, sei lá, quinta-feira, a gente passou um cabo novo lá, e no outro dia já ia ter evento, e, meu, deu tudo certo. Deu tudo certo. A redução, na verdade, é bem legal, porque é projeto da FAI também, né? Sim. Então, hoje a FAI consegue atender a Econ tanto na parte de projetos, quanto na parte executiva, né? Se eu não me engano, acho que foi até o primeiro, né? Foi um dos De- primeiros. Pronto mesmo. Eu acho que o Lucas pode até falar melhor sobre isso. Você consegue pôr o próximo aí, produção? Outra redução o também. ó. like. Esse Não, também esse é é o grid, reduzido? Esse é o grid... Não, esse era o stand, né? Esse era o stand. Ah, é o stand. Esse é o stand. Ele recebeu 2 lançamentos, né? Fase 1 e fase 2. Esse aí também. Esse terreno aí, lembra, Aline? O Nossa, desnível esse que tinha terreno. nele? E a A gente gente trabalhou pegando, numa terraplanagem forte nele. terra lá de baixo. Aí É. fez um piscinão lá embaixo, porque a gente abriu a terra. Nossa, esse daí também... Foi Esse aí, como que tá problema. hoje a vida dele? Ele tá mini stand. Ah, virou um mini. Virou mini stand já. Esse aí também foi, se eu não me engano, foi o que a gente considerou reforço na estrutura. Foi. Pra cortar ele Esse não é depois. aquele que tinha um painel wall? Que a gente avançou um trecho de painel wall? Não. Esse Não? aí é Esse o. daí- É na Zona Leste aqui, eu sei qual que é. Ah, tá. Esse daí é- foi na raça mesmo, até Esse a aí foi na planagem raça. lascada aí. Estico... Ah, esse é Foram o as- que era na frente de um colégio. E aí Isso, esticou o talude exatamente. até lá Eu acho que embaixo. foram o quê? É. 15 dias de terraplanagem? 15 dias Foi só de muita terraplanagem. coisa. Com Caminhão, chuva. com chuva. E a gente lá. É. Esse aí foi bacana também o desafio. É aquilo que você falou, né? A receita de bolo existe, mas cada terreno, É. cada produto é um desafio diferente. O Às prazo vezes você não pega um terreno muda. com uma infra melhor, uma terraplanagem boa, mas entram outros problemas, né? Às vezes a contaminação também do solo. Exatamente. E aí, quando você tem esse problema, Aline, de contaminação de solo, porque assim, você em PDV, você recebe o plantão do time que tá fazendo a viabilidade e tudo mais. Eu acho que vai ter... Pode dar um spoiler? Ué, pode? Que Do, spoiler você quer? do Herbert? Pode. Esse daí tá sendo o teste. E aí, assim, porque lá foi um desafio até pra nós, por ser um stand com algumas peculiaridades, né? Quando acontece isso, você conta com as áreas paralelas da Econ pra, aqui, assim, a empreiteira e lá no Herbert posso falar porque também foi projeto da FAI. Então, a gente tá tendo alguns conflitos, você enquanto Econ, falando do tipo assim, olha, a gente tem um conflito porque o terreno tem alguns pequenos problemas, eu preciso de ajuda de engenharia, como que funciona essa sinergia com as áreas pra, precisa fazer um ajuste na rota e eu preciso que você me ajude, como que funciona nesse sentido? Então, isso é polêmico. É meio polêmico. Não, se você não quiser falar, pula próxima pauta aqui. Vai falar. Não, vamos falar, é Ela realidade, vai. né? É realidade. Porque assim, o PDV, no caso do Econ, a gente faz o recebimento de terreno e a gente não sabe como tá o terreno. Então a gente recebe, faz... Vocês não participam, tipo assim, Da compra, não. Entendi. A gente só vai lá e faz realmente o recebimento de chaves, né? Uhum. Então a gente é responsável por validar se o terreno tá ok pra ser recebido ou não. Só que existem coisas que você só vê na obra. Assim, a hora que você começa a escavar pra fazer a base, começam a aparecer milhões de problemas, né? E aquela história, o PDV é aquela equipe que vai pegar todos os problemas. Sim. Porque, por mais que seja um problema da engenharia, a engenharia não vai entrar agora, né? A engenharia vai entrar daqui 6 meses, eles vão começar a fazer o plano de ação deles agora. Então, assim, existem problemas, no caso do Herbert, que tudo aconteceu. Esgoto, gás, teve vazamento de gás, contaminação, tudo isso. O terreno em si O não era... terreno... né, O solo, né? O solo não era... Foi o primeiro terreno na minha vida que eu me vi abrindo um estudo de sondagem. Nunca precisei fazer isso para um stand, mas a gente não entendia por que a terra era engolida, parecia areia movediça, né? Sim. Então, assim, você andava, o negócio tremia como se fosse desenho animado. Nunca precisei pegar um estudo de sondagem, foi a primeira vez. Uhum. E aí você começa a ver particularidades, você fala, nossa, não...
eu acho que é muito técnico pro PDV resolver sozinho. Preciso das ajudas das áreas, né? Então, você começa a acionar o responsável pelas concessionárias, você começa a acionar o responsável futuro da obra, pra gente tentar se alinhar. Só que, assim, o nosso prazo não é o deles. Não é o deles. Então, por mais que eu fale, gente, é urgente, eu preciso abrir o stand em 10 dias, meu tempo tá acabando, eles vão trabalhar no tempo deles. E aí, cabe a nós, né, a cara de pau, ir lá e, dá aqui o número do fornecedor, deixa que eu ligo. Não, eu vou lá na prefeitura, não tem problema. Fica aí, eu te aviso o que aconteceu. Ou, tem que pedir tem que ver o que a gente vai fazer. Não, liga pro técnico, eu acompanho, eu aviso vocês o que aconteceu. Por quê? Eu não posso esperar. Então, assim, por mais que as áreas auxiliem na questão técnica, a mão de obra é nossa. Eu lembro que nesse stand a gente colocou até os nossos pontos de vista, né, Lucas? Eu lembro. A gente ajudou, deu todo o suporte. Teve até um fato curioso, nós estávamos lá na obra e o GGO da obra chegou lá e a gente conversando com ele. Falei, poxa, mas... E ele comentando das obras que ele já tinha feito na Econ, ele comentou a obra da praia fui eu que fiz, lá em Mongaguá, né, no litoral. Falei, poxa, mas você tá com medo dessa fundação aqui, desse solo e o de lá? Ele falou, cara... Por incrível que pareça, o solo lá da praia era melhor que esse. É melhor que esse. Ele falou, cara, pode confiar. A estaca lá acho que deu 18, 19 metros. Aqui a gente já tá pensando em 30, cara. É isso mesmo. Então foi uma... Todo mundo teve que dar a mão ali e falar, não, vamos pra cima, vamos resolver. Quantas reuniões, né? Lembra? A gente, equipe da demolição, engenharia, aí chama o técnico de fundação, aí chama a prefeitura, aí chama todo mundo, porque tem 20 pessoas para chegar num consenso. Isso demanda muito tempo e às vezes a gente não tem esse tempo. Então, por mais que a gente peça suporte, as áreas dão esse suporte, mas a mão de obra de ir lá e resolver é do PDV, não tem jeito. Ô, Aline, e como que é, assim, porque o que você tá falando é que a Econ, ela tem muito disso do tipo assim, cara, você precisa, ao mesmo tempo, ser funcional para que o plantão aconteça em um período enxuto de tempo, você precisa entregar um produto que vai em linha com o que o seu cliente vai comprar, e ao mesmo tempo você precisa, enquanto arquiteta, olhar para uma fachada legal e falar, esse produto aqui tá bonito. Como que é equilibrar tudo isso? Enquanto profissional mesmo, né? Olha, eu acho que é muito legal. Eu acho que quando a gente abraça essa loucura, a gente tende a crescer muito. Uhum. Porque são muitos desafios para uma entrega só, né? E aí, quando você consegue amarrar tudo... Você se vê e fala, nossa, até que eu dou conta, até que eu consigo, né? A ideia é sempre adaptar todos os stands de modo que você consiga prever os problemas que eles vão ter. Sim. Então, essa questão do stand, ter os mesmos acabamentos e a gente só adaptar a volumetria, a fachada, já ajuda muito, porque a obra já sabe que aquela parede tem que ser daquele jeito, que aqui eu preciso de 1.220. Então, a gente começa a soltar algumas questões técnicas para a própria obra, vocês ajudam muito a gente nisso, né? E aí dá espaço pra gente pensar nas outras questões juntos. Então, quanto mais a gente consegue já prever os problemas num início de obra, ajuda. Que aí você não tem que se desdobrar, apesar da gente ter que se desdobrar em 20 de qualquer jeito, mas é menos pior, eu acho. No seu ponto de vista, a contratação de projeto e obra ajuda? Com certeza. Com certeza. No caso da Econ, que é uma demanda, um volume muito grande, essa padronização é importante, porque senão a gente não dá conta, né? Existem alguns pontos específicos que a gente muda, depende do produto, da região, mas as nossas obras são muito dinâmicas, elas têm que acontecer rápido, então a gente não vai ficar inventando quais são os acabamentos internos, a conta não vai fechar, o prazo para o material chegar não vai existir. Então, o projeto, né, você partir de um projeto que você sabe que já é funcional e vai dar certo, é muito importante. E aí entra a parceria de obra, né? Parceria de obra, fala, não, ó, Econ funciona assim, 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 nem vamos inventar, porque senão não dá tempo de entregar. E a gente até prefere. Então, isso ajuda muito a gente, né? No nosso dia a dia. Isso é muito importante. Eu acho que um ponto crucial é exatamente o que você falou. Às vezes, para ganhar escala, sem padronização, é muito difícil, né? A gente conversou com o pessoal de uma outra construtora também, que atende a linha econômica. E as meninas falaram que, assim, olha, existe formas de você diferenciar
algumas coisas para que o produto seja funcional e direcionado para um público, mas na essência, para ter escala, a gente precisa. E aí, assim, por que eu tô falando escala? Eu acho que a Econ é uma das construtoras que mais lança no ano. Você tem já uma previsão... Na verdade, vamos falar de 2025 para não queimar a largada. Tá bom. Vamos terminar. Porque senão depois vai arrumar problema pra gente. Quantos plantões vocês lançaram agora, até hoje, agora que é agosto de 25? Vixe, acho que a gente já tá o quê? No 8º? Nossa, difícil essa pergunta, hein? Acho que Acho que no 8º lançamento. Lançamento, né? E com Fora previsão para 12. Pra 12 ainda. Com aqueles de tipo, sobe, desce, vai acontecer, não vai? Será que dá pra encaixar esse ano, só ano que vem? Sim. A gente tem o pipeline, né? Pra ver se consegue seguir. Só que tudo depende de alvará, tudo depende de, né? Então, por enquanto, é isso. Vamos ver, né? Ô, produção, você tinha separado aí um outro stand que eu acho ele muito lindo. Se vocês puderem colocar, por favor. Esse é show. Esse e o próximo, que eu não vou falar o nome, porque eu também achei ele sensacional. Ele acabou... Já lançou o próximo? Não, só abriu o stand. Mas pode mostrar? Pô, o stand, né? O stand. O decorar tá Produção, só fechado, mostra hein, o stand, produção? pelo amor de Tá Deus. fechado. Esse foi o Gol Lapa, né? E é legal isso aí que você disse, que a Econ, ela criou, né, algumas premissas e alguns padrão, só que não perde a essência, né, de encantar o cliente, Exato. de ter aquele brilho, né? Eu acho que o cara chega ali no plantão e olha, né? E vê a questão de um decorado bem montado, um decorado caprichado, isso aí a Econ não conseguiu perder. Ela mantém o padrão, Sim. né? E aí falando até da parte da construção, a gente já entra na obra sabendo o que vai fazer, só que pro lado de vendas ali do comercial, acho que continua com o mesmo encanto, né? Sim. Ah, sim. Esse, por exemplo, o Go Lapa, ele é um médio, né? Então, apesar dele ter os tons cinzas na fachada, que acaba sendo uma premissa da Econ, né? A gente trabalhar com tonalidades de cinza, a gente já tem elementos que mostram que já muda a cara. Então, o caixilhos nas outras cores, né? A fachada arredondada. A fachada arredondada, o LED pegando toda a fachada, O bar, né? O bar é outro elemento que nos médios ele aparece bem, acabamento de cadeira. Então, assim, a carinha do stand é a mesma, mas a gente se adapta ao público que vai estar nele, né? Nossa, Aline, você falando de se adaptar ao público, eu lembrei de uma coisa dos últimos projetos que a gente tem feito para a Econ, que é algo essencial, que muitas construtoras vêm externando essa necessidade, que é uma coisa relativamente simples, mas que faz a diferença no plantão, que é a brinquedoteca, né? Nossa, gente, isso tá sendo uma revolução, assim, e a gente nunca tinha feito brinquedoteca, né? Pelo menos desde que eu entrei na Econ, não existiam as brinquedotecas. E eu sempre fiz nas outras empresas, porque eu acho que é importante, tem que ter, né? E esse ano, foi até no Guarulhos, né, no Rotary, o pessoal de vendas falou assim, Line, pelo amor de Deus, vieram 2 casais aqui, o filho de um começou a correr com o filho do outro, o plantão ficou uma loucura, os 2 pais se irritaram e foram embora. Por favor, põe uma brinquedoteca, põe uma recreação, né, para diferentes idades. E aí a gente levou isso e acabou que fizemos como o stand já estava pronto, a gente fez uma, né, mais simplesinha. A gente colocou ali um cantinho para as crianças, mas adotou como premissa para os novos stands, e todos eles estão falando o quanto é importante. Ontem mesmo eu estava no Praia, que eu acho que é o próximo que a gente vai mostrar, né? Põe a fachada do Praia aí, produção. Põe a fachada do Praia, produção. Olha, Meu Deus! Esse é um querido também. Esse daí foi difícil também, hein? Parece que não, mas esse tem história. E aí ontem mesmo eu tava lá e eu vi um dos corretores atendendo o pai na brinquedoteca. Então, os 2 sentaram na mesinha infantil, enquanto o filhinho, acho que tinha uns 4 anos, tava na piscina de bolinha. E aí, ele veio pra mim e falou assim, nossa, Aline, obrigada, viu? Porque ele queria ir embora. O filho tava correndo, sumiu. Eu falei, vamos lá na brinquedoteca, a gente fica lá com ele. E conseguiu fazer o atendimento. Então, assim, são retornos que a equipe de vendas dá pra gente, que a gente tem que absorver. Porque, no final das contas, quem vai viver o plantão são eles. Sim. Né? Esses feedbacks deles. É né? muito importante. Claro que às vezes você tem que ponderar, entender o que é certo, o que vale, mas a maioria é muito válida. E quando a gente consegue abraçar, o plantão funciona até melhor, né?
pra eles. Essa brinquedoteca desse stand aí é um buffet à parte, parece, né? É linda, é fantástico. Eu brincaria fácil ali se eu fosse criança. Não, mas sabe por que eu acho muito interessante o que você falou? Porque o comercial no lugar de venda, o objetivo final do nosso trabalho, eu acho que tanto de PDV, quanto o Grupo FAAM, quanto construtor, empreiteiro, equipe de projetos, é conseguir fazer um projeto, um produto, um plantão que, no final, encante o cliente, e que aconteça as vendas de maneira funcional. E aí você pensa, pô, quanto que eu vou investir para ter uma brinquedoteca dentro de um plantão? Pô, beleza, vamos chutar um valor X mil. E quanto que isso custa uma venda acontecer dentro da brinquedoteca daquele ambiente? Então, às vezes, time de projetos. Já fica com essa nota aí. De repente tem uma mesa para os pais, uma mesa alta, para que o atendimento aconteça, porque é algo que pode ser dentro da própria brinquedoteca, porque hoje em dia a gente tem esses insights, né? Por exemplo, o bar, que é algo que traz aconchego, não foi algo que sempre teve nos plantões. Esse é um exemplo de um ponto de café. E não era algo que sempre tinha, mas acho que essas pequenas iniciativas, não é você fazer um 360 e fazer uma coisa muito absurda, mas uma simples intervenção com investimento relativamente ok já te ajuda. Olha que bonita ficou esse plantão. Não, ficou bem legal. E ainda vai entrar a comunicação do terceiro lote, porque esse projeto, por exemplo, ele é legal porque, assim, ele é um padrão econômico. Mas ele já foi pensado um pouquinho acima dos econômicos. Por quê? É um stand que vai durar 4, 5 anos, né? Então, até a estrutura a gente já pensou a longo prazo para tentar evitar manutenção. Mesmo sendo um econômico, a gente tomou um cuidado maior nas cadeiras, nos mobiliários. Painel verde nos nossos stands não existe, né? Mas como a campanha é Green Park, por que não? É um stand que vai durar muito tempo, né? Então, eu tinha falado antes que nos econômicos a gente não colocava bar, mas nesse a gente colocou. Por quê? Porque como é que vai ser os eventos para um stand de 6 lançamentos, 6 lotes? Então, tudo isso é conversado com o marketing também. Gente, vocês acham que vale? Qual que é a expectativa de vocês? Porque um stand desse tamanho, provavelmente terão eventos mais legais. Então, vocês não acham que vale a gente colocar o bar dos médios nesse stand? Sim. Então, tudo isso ele tem que ser alinhado. Esse stand ainda, ele teve o desafio das árvores. Tive que ir lá, eu, Edilson e Tati. Manda um abraço pro Edilson aí. Edilson, eu falei que eu ia mandar um abraço pra você. Ele salva a nossa pele, gente, assim. Ele faz coisas... Gente, ele sobe um stand com uma implantação e um 3D. E pra ele, tudo bem, ele sobe. O Edilson é nosso encarregado, viu, gente? Encarregado. Mas aí agora você tem que mandar pro outro mestre também. Pro Henrique também, que tá me aguentando. Os dois mestres. E as engenheiras? A Sabrina, é que eu tenho contato com a Sabrina, né? Sabrina também me aguenta, gente. Mas no final fica bonito. E aí, por conta das árvores, não tava batendo levantamento arbóreo com o que tinha na realidade. O levantamento arbóreo foi feito numa época e teve queda de árvore, tudo aconteceu. A gente teve que ir, eu, o Edilson e a Tati Dequara, que fez o projeto do stand, medir parede por parede do local e a gente ia traçando, né, fazendo os traços para conseguir um quebra-cabeça no meio dessas árvores. A gente ficou lá a manhã inteira. E foi muito legal, porque a gente literalmente fez um stand em loco, né? Assim. Tinha o projeto de base, sabia que aqui tinha que ter recepção, aqui não sei o quê, mas ele foi montado no terreno, então a gente conseguiu ver que dava para ampliar corredor. Mas se a gente fizer a parede assim, vamos fazer desse jeito. Aí o Edilson ia lá e mudava a fita. Então, assim, essa parceria, tanto da obra como da Tati, que teve com a gente com o projeto, é muito importante. E principalmente em pouco tempo, né? O que você tem que fazer? O prazo não muda, né? O prazo não muda. Como que é a nossa frase lá que a gente é um escuta? mantra. É um mantra do time de PDV. O prazo não muda, a verba não muda, a data do meeting não muda. E ponto. Não muda. Mas que deu... Não. Não, mas... A data de todo mundo muda, menos a nossa. Exato, Ali. Você deve ter assistido os últimos episódios, porque ela Eu falou assisti. exatamente a mesma frase. Já tá virando um jargão, né? Não, inclusive, o grid que a gente montou, tem um episódio engraçado dele, que apareceu aí. Foi a primeira vez... Qual que é a foto? Vou pedir pra produção pôr lá de novo. É a da fachada?
O grid é o do É o Interlagos, Taludão, né? Interlagos. Foi o primeiro stand na minha vida que eu ouvi o termo stand pirata. Eu já tinha ouvido pirata, eu já tinha ouvido tenda pirata, mas stand pirata eu nunca tinha ouvido. E eles falaram assim, ó, marketing vai atrasar, maquete vai atrasar, mas o stand vai abrir pirata. Aí eu pensei, como é que abre um stand pirata? O que é um stand pirata, Vamos gente? descobrir. Vamos descobrir. Ah, não, abrir um stand pirata é a gente conseguir abrir, mesmo que tenha acabamento de obra pra fazer. Eu falei, gente, não existe isso PDV. Ou você entrega um stand ou você não entrega, porque o pessoal de vendas não consegue trabalhar lá dentro, Sim. com pintura. A lixa comendo solta, imagina, Michel. Esse stand foi assim. A galera passando com parafuso e, enfim. Então, assim, foi a primeira vez que eu vi o termo stand pirata, porque todas as outras equipes atrasaram. Aí, como o PDV ia abrir cru, virou stand pirata. Foi a primeira vez, né? Nunca tinha ouvido também. Nunca tinha ouvido. Tendências, né? Tendências. Tendências. O importante é que abriu, ó, Sim. lindão, deu certo, o PDV entregou. Mas são os desafios, né? Assim, você não tem como falar não. Você tem que fazer. Exato. E aí que entra, né? Paciência, equilíbrio emocional, força de vontade, tudo. Mas dá certo. Eu acho que a gente discute isso bastante, né? Principalmente com os diretores da FAI, que nessa área de PDV, até para os nossos times mesmo, né? O time de engenharia, o time de coordenação, você ter inteligência emocional e conseguir ter um relacionamento comercial bom com os clientes, no final do dia é muito relevante e faz toda a diferença, né? Com certeza. Porque é uma área de constante pressão e tensão. Então, assim, você precisa ter ali a cabeça no lugar, né? Terapia em dia e bora E no que final é isso, o PDV vai ser cobrado, porque se não existe PDV, não tem como o marketing entrar com comunicação, Exato. não tem onde colocar maquete pro coordenador, pro corretor mostrar o produto. Então, assim, o PDV acaba sendo a equipe mais cobrada que tem. E a gente tem que se virar nos 30 para entregar. Não tem jeito, né? Sim. Por isso que é para poucos. Tem gente que tenta, mas não fala, ah, não, talvez eu precise fazer os projetos. E aí você vai na obra, aí você tem que chegar na obra brincando com todo mundo, porque se a gente tá sofrendo pressão, a obra também tá Imagina, sofrendo pressão, sim, né? sim. Então tem que saber lidar com cada um, você tem que saber o seu jeitinho de falar, e chega brincando com todo mundo, fica 20 minutos perguntando à família, e a família tá bem? E Como os é que tá? filhos? A obra lá, mas fala aí, a obra lá é meu prazo, mas e aí, tá tudo bem? E o Sim. aniversário da sua filha, foi bom? Porque senão, as pessoas não vão querer trabalhar nessa loucura pra você, e nessas horas é parceria de todo lado, né? Todo mundo é ser humano. Mas todo mundo tem que entregar, então a gente tem que achar esse equilíbrio, é muito importante. Entender isso, né? De você saber cobrar obra, saber receber uma demanda, às vezes, da diretoria ali, da parte de lançamentos. Porque o stand de vendas é o serviço preliminar. Eu acho que tudo depende dele dali para frente. Sim. Então, dependendo de como foi a venda, às vezes a engenharia tem que entrar antes ou depois, ou esperar um pouco mais, aí o comercial é mais cobrado. Então, o stand ele precisa ser entregue, não tem pra onde correr, né? E a Aline falou uma coisa que me remeteu a uma conversa que eu tava tendo essa semana, que o nosso papel é ser o filtro das coisas que acontecem. Então é exatamente o que você falou. Putz, às vezes você vai receber uma resposta atravessada e você precisa ser o filtro para levar isso para a obra de uma maneira fluida e que aconteça sem gerar uma retração no time, né? Então, isso acho que é um dos grandes desafios que a gente tem, né? Conseguir ter esse equilíbrio de eficiência, inteligência, execução, prazo, preço, qualidade, tudo dentro de um pacote que entregue um produto viável ali no final do dia. Aline, pra parecer que tá acabando, eu queria fazer uma dinâmica com você agora. Vou dividir a bola com o Michel aqui, eu faço uma, você faz outra. Cadê? Vixe. Aqui, ó. Vou fazer uma pergunta. Tá, vamos lá. É assim, Michel, cara. é surpresa. Ela até se arrumou na cadeira aqui, ó. Não tava esperando, mas vamos. Tô brincando. Mas são perguntas leves. A primeira é uma ideia que parecia estranha e aí no final você falou, meu, isso que deu muito certo. Nossa, são tantas. Pode falar só umas 4. Brincadeira, falar Só umas. Nossa, são tantas. Esse terreno que a gente tá tendo agora aí, tudo acontece nele. A gente tá com um problema de poço artesiano lá. E a gente tá falando, tem que tamponar o poço, senão a Sabesp não liga e tudo mais, né? Então, mas até
Até a gente suprir isso, como a gente para essa água? Porque o poço continua minando água, né? Então aí a gente tá lá com uma drenagem natural, vamos subir uma caixa para deixar o poço fechadinho, fazer um reservatório no stand e a gente vai tocando o reservatório em funcionamento até a gente conseguir liquidar o poço, porque senão não dá certo. Mas é isso, tem lá uma drenagem, vamos fazer a drenagem, tá dando certo por enquanto. Tá aí. Faz o esgoto, vamos conseguir, aí vamos subir, né, tava até falando cobra, vamos subir, deixar ele fechadinho como se fosse o poço da Branca de Neve mesmo, no meio do paisagismo, deixa ele escondidinho lá e deixa o poço aí, uma hora a gente vai resolver. E vamos tocando com o reservatório. Esse terreno, nossa, tudo acontece nele. Não, Herbert, tá. Nossa, tudo acontece nele. Ó, vou fazer uma, você deixou uma bem polêmica pra mim, meu. Não tem Você pergunta tá me polêmica. colocando fogo. Ó, uma tendência de decoração que você aboliria dos decorados. Ah, mas pra ela que é arquiteta, isso é fácil. Então, mas ela Não é vai se possível. complicar às vezes, né? Será? É, não. Vamos ver? Tendência de decoração? É. Ai, gente, depende. Nos decorados ou no geral? Pode ser no geral? É, vamos No flexibilizar, geral. né? Porque... Pode ser, vai. Vidro verde, gente. Quem usa vidro verde? Sabe, já viram vidro Nossa. verde de fachada? Nossa, bem mesmo. feio. Nossa, doeu até. Doeu, né? Doeu. Pessoal, Não tem necessidade, sabe? Tá tudo bem. é verdade, nossa. Não, vidro verde é feio. Ah, talvez se for um stand com conceito, sei lá, meio de floresta. alguma Retrô, coisa. talvez. Retrô. Mesmo retrô, né? Não Não. usava muito. A produção tá aqui, ó. Meu Deus do céu. Tá Aonde falando fomos? Aonde fomos? Não. Luz verde jardim também não. Nossa, não, luz verde de Concordo. jardim é tendência luz verde de jardim. Pois é. Não, mas é feio demais. Eu particularmente acho É, eu muito não feio. gosto. É, vamos falar Âmbar, né? particularmente. Eu particularmente não usaria vidro verde. Perfeito. Vou fazer uma última pergunta e aí depois o Michel, se ele quiser concluir. Se você, Aline, pudesse idealizar um PDV dos sonhos, o que você colocaria nele e pensando livre de custo, livre de prazo, um PDV dos sonhos pra Aline? O que ele tem? PDV dos sonhos? É. A olhinha dela chega assim, ó. Plim. Nossa, gente, é tanta... Vamos imaginar que tem um budget. Não, budget limitado. Você é filha do Limitado. Elon Musk, agora, pum. Falou, Ele quer lançar um aqui. nossa, já pensou, Já Michel? pensou? Ah, gente, tecnologia. Com certeza. Boa. Colocaria aquelas salas que a pessoa se vê na escala 1:1 no apartamento, consegue mexer nos móveis dela pessoalmente. Abusaria de tecnologia, por quê? Muitas pessoas têm dificuldade de enxergar o que ela tá comprando, né? E isso pode até dificultar. Então, assim, um PDV que você pode... faz sala de imersão aqui, depois leva ali pra fazer a escala 1:1, aquelas que fazem a planta no chão, é muito legal. Porque, você vai valorizar o seu PDV. Uhum. E, com certeza, pode converter mais vendas. Então, assim, um PDV que você pode usar e abusar de tecnologia e automação, eu acho que, é muito legal. Encanta, né? Você acha que daqui a alguns anos o mercado do PDV ele pode ter essa transição para algo 100% tecnológico ou ainda, como na Econ, né, tem bastante contato com o comercial, né, tem bastante simetria entre as áreas, você acha que ainda o local ali, ver a maquete, pegar no decorado, sentar no sofá ali do decorado, você acha que isso aí é algo que vai continuar ou você acha que a tecnologia ela vai tomar tudo, né, substituir? O que você acha? Eu acho que experiência sensorial é tudo. E com ou sem tecnologia, faz diferença a pessoa entrar num ambiente, a pessoa se sentir morando lá. Acho que isso também pode variar com o público que a gente está falando, né? Se você vai comprar o seu primeiro apartamento, você não quer ir lá no decorado, sentar e se imaginar vendo TV? Ou chegando na sua casa, no seu primeiro apartamento? Então, eu acho que depende do público, mas, ao mesmo tempo, experiência sensorial é tudo. Então, o jeito que você é tratado, qual é a memória que você vai lembrar da tua visita, de quem tratou com você, como te falaram, como é que você vai morar lá. Desde o bom dia, né? Desde o bom dia até a finalização da venda. Até estourar o confete lá na maquete que a gente faz. Então, eu acho que isso não tem como perder. Isso precisa ainda. Vai ser a tecnologia vai entrar como um complemento, então. Ah, com certeza. Mais Algo uma que mão, vai né? somar. Mais uma mão. O comercial vai adorar, né?
É. Não, imagina. Imagina você chegar, Michel, num apartamento e você falar, meu, agora a gente vai, sei lá, simular a automação que você vai pôr na Alexa no seu apartamento. Aí você entra lá, Alexa, tipo, bom dia. Aí acende as luzes, acende Meu, E aí você fala, e você vai ganhar uma Alexa de brinde se comprar um apartamento. Olha aí. Ai, Sem venda, né? produção, anota isso e vamos colocar. Mais um, hein? Mano, hoje eu tô só anotando aqui. Vai anotando. Show de bola. Aline, eu quero te agradecer pela sua presença aqui no nosso podcast. Eu acho que o papo foi muito legal. Muito bacana. Se deixar, a gente ficava aqui horas e horas conversando. Tem assunto, né? Tem assunto, é o que mais tem. E eu queria te agradecer mesmo pela sua disponibilidade e abrir um espaço para você falar, pô, eu, Aline, tenho tais indicações, sugestões, encorajamentos para quem tá te assistindo mesmo. Se quiser agora deixar suas redes sociais, falar da sua família, do seu gato, do cachorro, do avô, enfim, fica à vontade. E no final eu vou pedir para você deixar uma mensagem de motivação, aspiracional para quem vai assistir esse podcast lá na frente. E, enfim, é isso. É isso. Se quiser olhar para sua câmera, fica à vontade. É isso, gente. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade do podcast. É muito legal isso que vocês estão fazendo, porque no final das contas, é o que a gente falou no começo. É um mundo restrito, é um mundo pequeno, que a gente escuta nomes dos profissionais, mas a gente não tem oportunidade de conversar com todos, né? E o podcast acaba trazendo isso, as caras aos nomes, né? E o jeito que cada um lida. Então isso é muito bacana, a iniciativa de vocês. Eu agradeço por poder participar. Esse mundo não é fácil, esse mundo é desafiador, mas pra quem gosta, não tem como sair. Eu acho que se você sai, você sente falta dessa loucura, né? E é pra poucos. Não desistam, se alguém quiser... Persistam! Seja mais persuasiva. Não, mas assim, você cresce muito como profissional, você cresce muito como pessoa, eu acredito, porque você tá vendo outras realizando sonhos através do seu trabalho. Sim. É clichê? Talvez, mas é verdade, né? Então, o sonho da casa própria é você tá lá ajudando essa pessoa a fazer. Como profissional, isso é muito maravilhoso, né? E a sensação da realização de entrega de um stand, ver lá a pessoa estourando confete na maquete, independente do apartamento que ela tá comprando, da região, é muito legal. E gosto muito dessa área. Quem quiser encara, gente, porque vale a pena, né? E eu acho que a gente tem só a ganhar com isso, né? Vamos ver o que mais pra frente vai acontecer com o PDV, porque o mercado é louco e eu acho que as oportunidades estão sempre abertas, né? Pra todo mundo. Sim. E é isso, gente. Muito obrigada. Adorei participar. Queria agradecer também você, né, em nome da FAI. É uma honra estar aqui. Como para mim também é muito bom trabalhar com a Econ, porque, como eu já falei algumas outras vezes, né, Lucas? Eu vim de uma outra área, nada a ver, da construção civil, e olhar para a Econ assim e ver tudo que a gente tem construído junto é muito gratificante também, né? É muito desafiador, é muito trabalhoso, mas acaba sendo bastante gratificante, né? Sim. E ela foi super bem, cara, né? Não, tava super nervosa antes de começar. Não. Falou, tal. Já pode marcar o próximo. A gente Ela já eu tá até venho. gravando pra Econ já, é garota então. propaganda da Econ, Ai, que legal. A gente dá umas arranhadas, às vezes, né? Eu acho que ela faz curso de teatro e tá escondendo Tá o jogo. escondendo o jogo, Michel, né? tá Será? escondendo. Ah, quem sabe, né? Bom, gente, e pra você que acompanhou a gente até aqui, não se esquece de se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo, ativar o sininho e deixa um comentário. Se você quiser colocar alguma pergunta aqui na descrição, aqui nos comentários também, deixa um comentário perguntando, a gente vai ler, responder você. E no próximo episódio vou lançar um desafio aqui. No próximo episódio a gente vai ler as perguntas e começar devolvendo pro convidado. Ah, mas eu não sei quem que vai estar no próximo convite. Vai ser alguém do mercado de PDV e ela vai conseguir te responder essa pergunta. Então, é isso, gente. Muito obrigado por até aqui. Valeu e tchau!